Até hoje, até alguns anos atrás, eu não tinha tanto interesse por poesia. E lia alguma coisa, geralmente com muita dificuldade de compreensão do que lia, né, dos poemas um pouco mais sutis, mais complexos, né, às vezes mais sutis, né, eu acho a poesia mais sutil do que complexa. Eu tinha alguma dificuldade e relativamente pouco interesse. Algumas pessoas, alguns irmãos, alguns amigos sabem desse fato, né, que de repente, há uns 4 anos e meio atrás, eu comecei a escrever poesia. De uma hora para outra eu comecei a escrever, né, gostei da brincadeira e não parei mais, né, continuo escrevendo, né. Considero que um presente que a vida me deu. Me foi dito que eu ia receber um presente da vida que era para eu aceitar. Eu acho que era isso, escrever poesia. Se a poesia sai boa ou não sai, é outro problema. O fato de criar, o fato de produzir isso, dá uma satisfação, dá uma realização pessoal bastante autossuficiente, né, que não depende muito de outras pessoas, né. Quando a gente faz um texto ali, tem alguma coisa que está legal, né, dá uma satisfação interna muito boa. E eu venho fazendo, né, sobra um tempinho, eu estou lá, né, chego atrasado no trabalho porque estou no computador finalizando ou aproveitando uma ideia, né, e venho brincando com isso. E aí resolvi, então, algum tempo atrás, fazer uma pequena pesquisa, né, sobre poesia, né? E nesse sentido, já que a gente está aqui lidando com teosofia, lidando com espiritualidade, nesse sentido de buscar essas conexões entre a poesia, entre a linguagem da poesia, as ferramentas da poesia, né, e a mística, a busca mística, a busca espiritual. Foi nesse sentido que eu resolvi fazer essa pequena pesquisa, que foi muito pequena realmente. Provavelmente vai se desdobrar em alguma outra coisa. E aí comecei, né, fiz a palestra uma vez e hoje a gente repete essa palestra aqui. Uma das coisas que a gente mais comenta na sociedade teosófica, e até uma crítica que se faz na sociedade teosófica, é que nós somos muito mentais, muito cerebrais, que nós utilizamos pouco o coração, e somos muito mentais. Nós somos mentais, né? Nós temos nossos livros que têm os esquemas e tudo, né? Mas tem alguma coisa que flui nesses esquemas. Tem alguma coisa talvez que não seja exatamente mental, que talvez fuja um pouco do mental. O mental não é ruim nem um pouco. Não é isso, é outra discussão também, né? E essa questão do mental, do intelectual e dessa outra coisa do coração é um ponto crucial na caminhada espiritual, que um dos nossos textos mais importantes, né, A Voz do Silêncio, né, da senhora Blavatsky, né, esse livro, lá no começo do fragmento 2, ele diz algumas frases aqui. Não quererás tu, mestre de tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a guiar teus servos até a senda da libertação? A senda da libertação é a senda que nos tira dessa roda de nascimento e morte, da roda do samsara, que nos libera do sofrimento, que torna as pessoas seres perfeitos, seres superiores, seres capazes de ajudar realmente os outros a compreender a vida, né? Então, aqui o texto diz, né, que essa doutrina do coração, né, ela é capaz, né, de guiar aqueles interessados, né, até a senda da libertação. Mais adiante um pouco o texto diz: as duas escolas de doutrina de Buda, a esotérica, a interna, e a esotérica, externa, são chamadas respectivamente doutrina do coração e doutrina do olho. A primeira, a do coração, é assim chamada porque seus ensinos emanaram do coração de Gautama Buda, ao passo que a doutrina do olho foi produto da sua cabeça ou cérebro. Então, uma diferença interessante, né? Uma é produzida com base na emoção, na devoção, no amor, né? E a outra é mais racional, né? mais produto do cérebro. E como eu disse, não há nada ruim no que eu estou dizendo, no que eu estou falando, né? Bom, então são dois caminhos, né? Um caminho do intelecto, da mente e da razão, a doutrina do olho, né? Aqui são palavras minhas, né? E o caminho do coração, da devoção, da intuição e do misticismo, a doutrina do coração.
E o que é o misticismo, né? Misticismo é a busca da comunhão com uma derradeira realidade, divindade, verdade espiritual ou Deus, através da experiência direta ou intuitiva. Do grego, místicos deve ser, né? Um iniciado em uma religião de mistérios. E as religiões de mistérios da antiguidade, elas realmente revelavam mistérios, né? Não eram simbólicas, tão simbólicas como as que a gente tem notícia hoje, talvez até conheçamos algumas, né? Eram mistérios reais, vivências reais, ensinamentos reais que eram passados, né? E esses ensinamentos levavam a essa experiência mística, que a gente vai, conforme for falando, vai dizendo mais, decifrando mais o que é essa experiência mística. Mas, em suma, é a busca da comunhão como derradeira realidade, com algo superior, né? O misticismo mais elevado, digamos, né? Jacob Böhme, no livro O Príncipe dos Filósofos Divinos, ele diz: o misticismo se define como um tipo de religião que enfatiza a tensão imediata da relação direta e íntima com Deus, ou com a espiritualidade, com a consciência da divina presença. É a religião em seu mais apurado e intenso estágio de vida. É a religião em seu mais apurado e intenso estágio de vida. O iniciado que alcançou o segredo é chamado um místico. Os antigos cristãos empregavam a palavra contemplação para designar a experiência mística, o estado de êxtase, né? O estado estático no sentido de êxtase, né? De se estar presente ou imerso, né? Na divindade, em uma verdade maior, em algo maior. E eu repeti a frase que fala da religião, porque aqui com certeza não se está referindo a uma religião institucionalizada, né? Mas ao sentido real da palavra religião, que daqui a pouco vai aparecer e eu não vou ficar repetindo. Para comparar com a visão do Oriente, né? No Oriente a gente tem o Raja Yoga, que diz respeito ao desenvolvimento integral do ser, em todos os seus aspectos, físico, mental, emocional, né? Com caminhos diferentes, com caminhos que se juntam, né? E o final do Raja Yoga, o objetivo do Raja Yoga é o Samadhi, que também é essa experiência mística, né? Essa experiência do contato direto com a divindade, com verdades superiores. E o Samadhi é precedido por Dharana, que é concentração, e Dhyana, que é contemplação. Daqui a pouco a gente vai fazer uma diferença. Samadhi é a técnica específica para levantar o véu que encobre a realidade. Então, o Raja Yoga tem técnicas que levam a pessoa a esse contato com as verdades superiores, com a divindade, com as verdades superiores. Técnicas, né? Quem já leu Patanjali, né, sabe que são técnicas passo a passo, né, muito elaboradas, né, muito sutis e poderosas também. E antes dessa contemplação vem esse estado chamado Dharana, né, que é concentração, é o começo do processo, e depois a contemplação, Dhyana. E aqui eu lembro, para comparar com o Samadhi, a técnica específica para levantar o véu que encobre a realidade, como que Jacob Böhme disse, né? O misticismo se define como um tipo de religião que enfatiza a tensão imediata da relação direta e íntima com Deus, ou com a espiritualidade, com a consciência da divina presença. Para mim é a mesma coisa, seja lá ou cá, com essas ou aquelas palavras, com técnica ou sem técnica, é uma coisa só, o objetivo da busca é um só. E aqui a diferenciação é que nós falamos, né, os cristãos empregavam a palavra contemplação para designar a experiência mística. Então aqui é uma questão, acho que, de tradução, só para não ficar confuso, né? Na tradição cristã, a contemplação, me parece, pelo que eu entendi, seria esse estágio final, né? E no Raja Yoga, a contemplação é o estágio inicial à entrada de Samadhi, né? É o estágio anterior ao objetivo final, né? Só diferenciando aí. O místico busca o que é verdadeiramente sagrado por caminhos internos, sem uso de artifícios. Não vale nenhuma ajuda externa, no máximo um apoio teórico, nada, quer dizer, com algum tipo de apoio externo até se vai até um certo ponto,
né? Mas é necessária a consciência de que aquilo é uma bengala que vai ter que ser descartada mais tarde, né? E vai chegar uma hora que o caminho vai ser solitário, vai ser descoberta, não vai ter quem ensine muita coisa, é a hora de chegar e perceber, né? Por si só, né? Então muita coisa que se usa por aí, cursos, coisas que são vendidas, né? Iniciações, palavras, né? Tudo é questionável, é muito questionável, tá? E essa Alexandre, a Márcia e o Mariano estiveram há poucos dias nesse local, né? Eu trouxe isso aqui. Isso aqui é em Portugal, em Sintra, na Quinta da Regaleira, um local muito interessante, não vou falar sobre ele com muita coisa, mas tem isso aqui é uma capela cristã que tem lá. Eu não sei se o guia que conduziu vocês na visita à Quinta da Regaleira, se ele falou que esse guia que está aí à esquerda, né, o que ele disse, né? Ele explicou que do lado esquerdo ali está São Jerônimo, olhando para o chão. E do lado direito, Teresa d'Ávila, olhando para o alto. Aí ele falou, São Jerônimo é o intelecto, Teresa d'Ávila é a devoção, né? O intelecto olha para as coisas que estão no mesmo nível para tentar entendê-las aqui, e o místico, Teresa d'Ávila, está olhando direto para o alto. Ela está se desligando desse meio, né? Seria um caminho mais direto, esse caminho do misticismo, podemos dizer também o caminho da devoção, né? O caminho do coração. E a poesia, o que ela tem a ver com isso? A poesia é uma das 7 artes tradicionais, pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos, ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor ou da do leitor. Eu peguei essa frase e não quis mudar uma palavra, mas eu preferiria intuição até, ou as duas, imaginação e intuição, né? Elas são necessárias tanto para quem escreve a poesia, talvez, né? Como para quem a lê. A poesia compreende aspectos metafísicos e a possibilidade de esses elementos transcenderem ao mundo dos fatos. Esse é o terreno que compete verdadeiramente ao poeta. Sair, né, da visão cotidiana das coisas, né? Perceber outros lados das coisas, perceber a sutileza das coisas. A poesia é a tradução, eu vou ficar lendo aí, o que está embaixo, esse de onde eu tirei essas citações, são da internet, né? Eu gostei delas. A poesia é a tradução em palavras do universo desconhecido das emoções. É uma esfera pouco compreendida que tenta muitas vezes transmitir significados nas entrelinhas dos versos. Este edifício constituído pela magia das palavras, revestidas de sonoridades, estruturas rítmicas e visuais, por significações latentes, desvela a alma humana, dá espaço para que ela expresse suas inquietações e anseios anteriores. A poesia dá uma liberdade interna muito grande, né? Para quem escreve e para quem lê também. Ela dá uma liberdade interna muito grande. A gente vai falar um pouco mais disso também à frente, né? Mas tentem imaginar uma sensação, pode ser ira ou pode ser amor, né? Num grau elevado, e tentem descrever isso em palavras. É complicado você descrever. É um êxtase qualquer, seja diante de uma beleza da paisagem, diante de uma pessoa amada, é um êxtase religioso, é difícil transmitir isso em palavras, né? Não é fácil. Né? Aí a poesia pode ser uma das ferramentas para tentar traduzir alguma coisa que, se alguém conseguir compreender, talvez não consiga também repetir, compreendê-lo. Né? É um processo interno. A poesia é um processo interno. Pode ser um processo interno para quem a faz e para quem a lê. O bom poema é inesgotável, oferece sempre ao leitor novas leituras, diferentes pontos de vista, sentidos os mais diversos, bem como várias sonoridades e imagens. Os versos podem ser mínimos, sugerindo amplas significações, longos e extensos. Portanto, alguns primarão por algo sintético, mais condensado, outros pela verborragia. Eu tenho escrito algumas coisas, né? Há algum tempo atrás, uma pessoa, um intelectual muito capacitada, muito minha amiga do Alexandre também,
eu pedi a ela que revisasse alguns textos meus. Ela resolveu pontuar meus textos. Né? Eu tive que tirar muita coisa dos pontos, porque muda. Né? Você bota um ponto aqui, uma vírgula ali, muda o que você queria dizer, dá outro sentido. Né? E às vezes tira a poesia da coisa, dependendo de como é feito, tira a poesia da coisa, né? Fica literal. Né? Tira o que não é literal, tira o aspecto da não literalidade do que está escrito. Místicos e poetas têm dificuldades para expressarem suas experiências contemplativas e emocionais por serem subjetivas. Né? As palavras e, por conseguinte, a linguagem e seus significados literais se mostram pobres e limitadas para traduzir com fidelidade as experiências subjetivas. Já falei um pouco disso, né? A gente fala muito disso, né, na Sociedade Teosófica, quando estamos estudando Doutrina Secreta e outros textos, né? Que aquelas palavras não são a realidade do que está sendo dito ali, não são a realidade que elas se referem. Né? As palavras são só uma maneira de expressar algo, né? Mas o que está por trás é outra coisa. Experiências místicas e emoções devem ser sugeridas, já que não podem ser relatadas com fidelidade. Nessa impossibilidade de transmitir algo interno ou algo que se percebeu numa verdade superior, né? Então, o melhor é sugerir, para que cada pessoa possa talvez intuir, talvez perceber alguma coisa também. A poesia se presta a essa função por prescindir de uma linguagem lógica. E aqui já começa a se explicar por que algumas pessoas não gostam de poesia. Porque às vezes aquela pessoa tem um perfil, né, de leituras lineares, né, de ver as coisas, né, de uma maneira lógica, e a poesia quebra a lógica. Da mesma forma que os koans do Zen budismo, ele visa quebrar a lógica para abrir uma outra maneira, uma outra percepção, uma outra maneira de pensar, a poesia também faz isso também, e outros tipos de literatura também fazem isso, né? A transmissão de experiências místicas e emoções, ela se dá, aqui só umas citações, né, por outras formas, né, iconografia, né, por símbolos, né, por imagens, né, se transmite muita coisa. Você olha uma imagem, um símbolo da Sociedade Teosófica, você tira dali muitas ideias, né, ideias profundas, pode viajar com essas ideias, pode meditar sobre elas, né. Artes visuais, né, pintura, né, escultura, né, pode-se transmitir muita coisa, né, através, né, muita coisa, né, pode ser revelada através das artes visuais. A música, parábolas, analogias, dramatizações rituais, poesia e outros. Né. Existem muitas formas que não são explanações lineares, explanações muito racionais, né, intelectuais, muito enquadradas, né, para se transmitir essas coisas que as palavras são pobres para transmiti-las. A poesia é uma delas. Né? E aqui vem o texto que eu disse, né, que eu encontrei na internet, mas aí achei esse professor no Facebook, né, conversando um pouquinho, ele me autorizou a utilizar o texto dele, a citar o nome dele, levar para a televisão inclusive, foi muito gentil, né, e conversei um pouco com ele, uma pessoa muito interessante. E produziu esse material, não sei, é um trabalho acadêmico, ele produziu um material acadêmico muito, muito interessante, não é longo, estava lá na internet, eu peguei. Né? Aqui um pequeno, acho que ele merece, pela gentileza e tudo, né? Merece que eu diga, né? Vinícius Baliano de Carvalho, graduado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1997, mestre em Ciência da Religião. Sabe que o Ricardo conhece? Será que o Ricardo conhece ele? Eu sei que ele não mora, ele está morando na Inglaterra, mas o Ricardo está fazendo mestrado, doutorado nessa área, né, de Ciência da Religião, aí de fora. Né? Mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2001, doutor em... Aí seria o Herbert. Romanische Literatur, Romanische Literatur. Tá bom. Da Universidade Passau, em 2006. Atuou como professor de filologia e latim e tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos culturais, literatura e cultura brasileiras. Professor visitante de 2001 a 2007 na Universidade de Passau, Alemanha, e atualmente é leitor de estudos brasileiros na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, além de compor o editorial da publicação brasileira Journal of Brazilian Studies. Bom, tem um respeitável currículo o moço, né? E ele
produziu um texto muito interessante, realmente. Bom, aqui só para dizer, né, que filologia é a ciência que tem como objetivo estudar uma língua através de textos escritos. Em um contexto mais amplo, a filologia também se ocupa da literatura e da cultura de um determinado povo. Só para não deixar a palavra passar. E aqui, então, citando já ele, e ele fazendo uma citação, o professor Vinícius Mariano de Carvalho. Os estudos de Henri Bremont, 1926, que no início do século XX apontam para a compreensão de que a linguagem poética traz uma busca por um absoluto inaudito, ou seja, novo, desconhecido, sem ser necessariamente fundada sobre uma crença em um Deus específico, o que a coloca ao lado da experiência mística e sua impossibilidade de se exprimir em uma linguagem que seja de realidades e lógicas. É interessante isso, de que para que haja experiência mística não é necessária a crença em um Deus. A experiência mística vai se dar a partir de fatos, a partir de situações, de vivências. Isso não inclui a crença. A crença, eu creio, pode até atrapalhar. Dependendo de como se lida com ela, ela pode até atrapalhar na experiência mística, porque você se pega a uma imagem criada. A uma imagem criada e que fecha talvez, se fecha talvez num dogma, numa definição fechadinha, e o que impede que você se liberte daquilo, que você vá além daquela definição. Então eu achei muito interessante isso, a experiência mística independe da crença em um Deus. É uma coisa pessoal. E talvez a gente até já tenha ouvido relatos de pessoas que se dizem ateus ou não tem muito a ver com esse mundo, mas aconteceu uma coisa assim, eu fiquei assim, e você percebe que em algum grau aquilo foi uma experiência mística que aconteceu de uma forma espontânea, a partir de algum estado emocional e tal. Então esse tipo de experiência independe da crença, ele não tem lógica. A crença geralmente se baseia numa lógica. A experiência mística não, ela prescinde da lógica, então a experiência mística é pessoal, não depende de crenças, O ponto de partida para a relação entre a poesia e a mística está justamente no reconhecimento da capacidade da poesia, em superar a linguagem e assim desvelar o que está além da linguagem. Leia-se aqui o sagrado. A poesia pode nos desvelar o sagrado. Compreendido como a manifestação de algo de ordem diferente, de uma realidade que não pertence ao nosso mundo, em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo natural e profano. Aqui o professor Vinícius está citando Mircea Eliade. Eu não sei qual é o livro, ele não diz qual é o livro, onde ele fala isso. Então o ponto de partida está nisso, no reconhecimento da capacidade da poesia de superar a linguagem. Ela se utiliza da linguagem, mas ela supera a linguagem. Ela vai além da linguagem, ela vai além da palavra utilizada. O sobejo da poesia, o abundante da poesia, inclui sua aspiração àquilo que, desde os tempos clássicos, os teóricos chamaram de sublime. Uma relação que excede as possibilidades humanas de entender, que provoca medo ou paixão intensa, que oferece ao que fala o sentimento de algo para além do humano. E sublime pode ser a beleza da mulher amada, pode ser a beleza de uma flor, pode ser uma experiência mística, pode ser uma visão que se tem, um pôr do sol. Tudo isso pode ser uma coisa sublime, que as palavras vão ser frágeis para transmitir o que se sentiu naquele momento em que se teve contato com algo sublime. E a poesia vem então como, da mesma forma que às vezes as parábolas trazem alguma coisa, trazem o sagrado, coisas sagradas, em pequenas lições aparentemente morais, mas que você acha algo além ali. Assim, admitimos que a poesia, por ser uma linguagem que não se preocupa em transmitir um conteúdo racional, não há essa preocupação na poesia. Aliás, não deve haver. Acho que a beleza da poesia está em se quebrar essa ciência racional. Assim, admitimos que a poesia, por ser uma linguagem que não se preocupa em transmitir um conteúdo racional, pode falar do sagrado sem, contudo, revelá-lo. O sagrado não pode ser revelado, ele pode ser sentido, percebido, atingido.
Agora, revelado é difícil, né? Que pode mediar o sagrado, que pode ser um meio para se chegar ao sagrado, que permite que se participe deste e que, através dele, se contemple o rosto sublime de Deus. Aqui ele fez poesia, né? Que religa o homem às origens, enfim, que permite que se participe do mistério. Pode-se observar o quanto a poesia pode se aproximar do discurso da mística, pois como neste, na poesia destacam-se os rastros do sagrado e as manifestações do mistério. E ali o religa, porque eu falei na questão da religião, no início, que na questão da verdadeira religião, o papel da verdadeira religião, é que é isso, é de religar, né? Religião, creio que a maioria aqui sabe, né? Vem de religare, do latim, que significa o religar o ser externo ao ser interno, religar o homem a Deus, tal, também podemos usar essa expressão. E a poesia é um caminho para isso, né? Tanto para quem escreve quanto para quem lê, né? E claro que isso não é uma coisa que acontece a todo momento e nem com qualquer um, né? Eu não experimentei isso, né? Mas tem momentos que você percebe que houve uma inspiração, que houve alguma coisa diferente, né? Lendo ou escrevendo. Pode-se observar o quanto a poesia pode se aproximar do discurso da mística, pois como neste, na poesia destacam-se os rastros do sagrado e as manifestações do mistério. Aí, às vezes eu me adianto ao que eu vou explicar depois. O papel da religião verdadeira é religar o homem a Deus, né? Religião, religar. E isso pode dispensar a intermediação das instituições religiosas, né? Quando percebermos essa possibilidade dessa religação interna, né? As instituições podem ficar obsoletas, talvez, né? Sem tirar o papel importante que elas podem cumprir. Heidegger, né, em Hölderlin, isso? Hölderlin, e a essência da poesia. Ele diz o seguinte: a poesia é uma atividade lúdica e inocente. O brincar com as palavras proporciona a criação de mundos possíveis. Esse brincar com as palavras, daqui a pouco a gente fala mais dele. Poesia é fundação pela palavra e sobre a palavra. Na palavra pode ser dito o mais puro e o mais oculto, mas não de uma forma explícita, para ser percebido, para ser descoberto. A poesia, assim, põe a descoberto o ser, para que nele apareça o ente. Ela dá nome, faz com que o mistério apareça, desvela o mistério, revela a essência e funda o permanente. Esse cara faz poesia, é o contexto dele, isso para mim é poesia pura, né? A poesia é então a linguagem primogênita. Fazer poesia é por si ofertar nomes aos deuses, né? Na poesia, Heidegger novamente, né? Na poesia, a palavra realiza seu papel de fundadora da verdade. É uma coisa que a gente presta pouca atenção na importância da palavra, né? A palavra é talvez a maneira mais explícita e mais clara pela qual nós nos mostramos ao mundo, né? Pela qual a gente mostra o que a gente pensa, o que a gente sente, por mais que elas sejam insuficientes para transmitir tudo que ocorre dentro da gente, mas é o que a gente tem de mais, às vezes mais espontâneo, tem até meio instintivo, né? Que revela um estado interno, revela como nós somos, revela algo da nossa personalidade. E a palavra, isso que ela tem esse papel de fundadora da verdade, né? Eu li há algum tempo, não sei, ouvi, né? Alguém escreveu, falou, né? Quem disse que o que passa na cabeça de alguém com problemas mentais, né? Com esquizofrênico, talvez, né? Quem disse que aquilo não é uma realidade? Para ele é uma realidade. Então, as palavras que nós utilizamos, elas fundam uma verdade, elas criam uma realidade, né? A partir do momento que alguém assimilou aquilo passou a ser uma realidade para aquela pessoa. É um jogo muito interessante. E isso baseado na palavra. No final vai ter uma citação de Guimarães Rosa sobre isso, muito interessante, muito bonita. Bom, e aqui a questão do ser e do ente. Do ente. Os filósofos medievais introduziram uma diferença entre ser e ente. O ente, aí que é a palavra minha, né, o que é aparente, né?
passou a designar aquilo que é, as coisas. O ente possui uma essência, uma forma, matéria, o mesmo é dizer, uma dada existência concreta. O ser, o que é oculto, passou a designar o que faz com que as coisas sejam, sendo identificado com diversas concepções filosóficas, com Deus ou o absoluto. Então, a diferença entre ser e ente. E aqui, a ligação disso aqui com isso que nós falamos muito aqui na sociedade teosófica, né? O número, aquilo que está por trás do fenômeno, né? O número como sendo o ser, e o fenômeno como sendo o ente, né? Aquilo que surge a partir do número, né? E Deus, número, universo, ente. Uma correspondência aí, né? E aí embaixo, né, na poesia, a palavra realiza seu papel de fundadora da verdade, porque ela pode se relacionar com o número. Né? Você pode direcionar o que uma palavra quer dizer, né, para tentar expressar algo que se refere ao número. Né? A palavra, então, ela se relaciona com o número, se relaciona com o sutil, com o oculto, com o sagrado, como foi dito antes. Né? Heidegger, novamente, a poesia não se preocupa em demonstrar uma verdade. A poesia se relaciona com a verdade, referente a alguma coisa. Ela se relaciona, ela não é a verdade, ela se relaciona. Ela possibilita, talvez, percebermos isso. O poema é um acontecer da verdade. Ele clareia o que está velado. A linguagem objetificada diz respeito ao acontecer da história e do mundo. A linguagem objetificada, a linguagem racional, a linguagem mais cerebral, né? Ela diz respeito ao acontecer da história e do mundo. Do mundo diz respeito ao que é dizível. Já a poesia, como linguagem desobjetificada, é um dizer projetante. Está em constante devir. Diz respeito ao dizível. Cada um que lê uma poesia pode achar ali um sentido, pode perceber alguma coisa, algo pode se revelar para aquela pessoa, para cada pessoa, algo diferente para cada leitor. Daí esse constante devir. Ela nunca está pronta. Ela pode ter ficado pronto no texto, mas o que ele vai desencadear nunca está pronto. Sempre alguma coisa pode acontecer. Alguém pode perceber algo novo. A consciência de que a poesia é exercício da linguagem em seu extremo, o que a condena a um eterno falar e ao mesmo tempo um silêncio. É necessário esse silêncio interno, né? Então essa consciência conduz a uma poética extremamente austera, na qual o meramente ornamental é eliminado, o que é penduricado atrapalha. O excesso de palavras às vezes atrapalha, né? E a sintaxe, muitas vezes mutilada. A sintaxe, às vezes, vai para o espaço, porque se faz outras coisas, né? O resultado disso é uma pressão sobre a palavra poética, para que, rompendo com o formalismo da linguagem, possa expressar-se ainda nessa linguagem. Então, uma coisa paradoxal. Você rompe com o formal, mas continua se baseando na linguagem. A linguagem poética, portanto, é algumas vezes sintaticamente incompleta, e nisso reside sua completude. E semanticamente incoerente, e nisso está sua coerência. A poesia é um mundo de incerteza, né? Ele é um mundo sem corrimão, né? É um mundo sem... é um se jogar no abismo. A leitura da poesia, claro que a gente está falando de certos tipos de poesia também, né? Mas talvez qualquer uma mesmo. É um se jogar no abismo, né? É partir para a descoberta, né? Então, naquilo que aparentemente está irracional, ali é que surge o espaço para que o nosso irracional também descubra. Aquilo que irracional, eu estou dizendo, no sentido de não usar a razão, né? Mas descobrir por outros mecanismos, né? O que é incoerente é que permite perceber uma outra coerência. A ausência de formalismo na linguagem e os espaços de frases e ideias incompletas dão abertura para que o leitor perceba o que não foi dito objetivamente.
E esse é o interessante, igual está o Blavatsky, né? Aquilo que a gente percebe, né, na doutrina secreta, aquilo talvez é uma coisa que se torne um ganho da alma. Eu acho que eu já falei isso em alguma reunião, eu tenho essa impressão que algumas coisas, quando a gente percebe realmente, aquilo se torna um ganho de alma, alguma coisa que se tornou uma, digamos, parte da sua sabedoria pessoal, né? Não sei se a expressão é boa. E a poesia pode permitir isso também. Tendem a desaparecer nos poemas os contornos bem definidos de uma sequência lógica e o significado se manifesta incerto, mais sugestivo do que afirmativo. Nesse contexto, o poema em prosa é tão bem-vindo quanto o verso tradicional, pois ambos provocam uma reorientação do espaço textual, encorajando a interpretação no esvaziamento, na ausência de se aprender o significado do significante. Significante é a palavra do dicionário, né? A palavra. Significado é o que ela quer dizer. É bastante simples, né? Mas importante, uma conceituação importante. A palavra é ferramenta, a palavra é meio, né, para transmitir esse significado apenas. E o significado da poesia, ele pode ser dado por quem lê. Ele pode mudar, né, de acordo com o tipo de poema, e esse significado pode ser dado por cada um que lê. Já está quase acabando essa parte. A poesia é então uma voz silenciosa que o poeta colhe e transpõe em linguagem humana, internando-se no núcleo da palavra. Alguma coisa dele vai para a palavra, né? Ele vai se internar dentro dela. Nesse vão, deambula o pensamento sem chegar a uma elaboração definitiva. Aqui é importante atentar como esses conceitos aproximam a poesia do tipo de discurso religioso apofático, da teologia negativa e da mística. Eu descobri essa coisa da apofagia quando eu preparei essa palestra. Eu não sabia o que era apofagia, né? Que é? Oi? Apofagia, o que é mesmo? Já vai. Já vai. Teologia negativa ou teologia apofática é uma teologia que tenta descrever Deus, o divino bem, pela negação, para falar apenas em termos daquilo de que não pode ser dito, sobre o ser perfeito que é Deus. Em breve, de um modo breve, a teologia negativa é uma tentativa, que é o mesmo que a apofagia, né? É uma tentativa de alcançar unidade com o divino através do discernimento, ganhar o conhecimento de que Deus não é, em vez de descrever o que Deus é. Já que não pode dizer o que ele é, se diz o que ele não é. Vai pela negação, a tentativa da compreensão pela negação, né? De uma forma positiva. Em teologia negativa, é aceito que o divino é inefável, baseando-se na ideia de que os seres humanos não podem descrever em palavras a essência do indivíduo, nem podem definir o divino, na sua imensa complexidade, relacionadas com todo o domínio da realidade e, portanto, todas as descrições tentadas, em última instância, serão falsas, e as conceituações devem ser evitadas com efeito que, por definição, escapa à definição. Qualquer definição, né, vai ser falha, então melhor evitá-las. Melhor evitar a definição, porque não pode criar falsas ideias, aquilo que eu falei no início, né, que às vezes dogmatiza e você para de aprofundar, para de investigar, para de buscar, né? Bom, depois de tudo isso aí, né, de toda essa carga teórica, né, vamos pegar alguns poemas. Alguns poemas. Tentei pegar alguma coisa do poucos, né, tentei pegar algumas coisas do Oriente, algumas coisas do Ocidente. Talvez eu faça alguns comentários, né, mas sem tentar interpretar, porque senão eu estaria negando o que eu disse até agora. Se eu tentasse explicar o que os poemas estão dizendo, eu estaria negando o que eu falei até agora, né? E aqui eu peguei, o primeiro que eu peguei não é nenhuma poesia, né? É um livro que eu gosto muito, né? Muito desse um abade medieval, que dizem que era alquimista também, e deixou uma obra muito importante. Ele era catalão, Ramon Llull. Ele tem esse livro, o livro do amigo e do amado, que tem 360 pensamentos. Ele escreveu para os internos lá do monastério dele, os monges, né? Os monges pediram a ele instruções para cada dia do ano. Ele escreveu esse livro, né? E o primeiro é isso aqui. O amigo perguntou a seu amado se havia nele alguma coisa ainda por amar.
O amado respondeu que sim, ainda restava por amar aquilo que podia multiplicar o amor do amigo. Não é poema, não é poesia, mas tem uma linguagem poética e tem as palavras utilizadas de uma outra forma, né? O A maiúsculo, como está no original, é o E maiúsculo. O E maiúsculo, eles denunciam já do que se trata, né? De um mestre, de alguém que é superior, de um ser superior, de Deus, né? E do buscador, né? Aquele que está buscando a comunhão com esse superior, né? Então, o que está buscando pergunta: ainda existe em você algo que eu possa amar? Ele responde: sim, existe em mim, você pode amar em mim aquilo que aumenta o seu amor. Então, há um jogo de palavras, né, que eu acho bastante poético, e essa utilização das palavras com outro sentido, né? Rumi usa muito essa figura da união com o amado também, né? Acho que é amado a palavra que usa, daqui a pouco vai ter alguma coisa dele. E existem até interpretações, né, desse tipo de literatura que falam de coisas sexuais, né, de relações homossexuais, né? Mas não é nada disso, né? É uma linguagem cifrada, é uma linguagem poética, né, que está falando da conjunção de duas almas, né? Não se está falando de sexo, né, de sexo, de gênero, né? Está se falando de almas, né? E se usando palavras, mudando o sentido, poeticamente mudando o sentido das palavras para transmitir essa ideia. São João da Cruz e a teologia negativa. Então, o São João da Cruz, né, já se falou muito sobre ele na Sociedade Teosófica, faz tempo que alguém não fala, acho que está na hora de alguém falar. Também medieval, né, espanhol também, não sei se catalão, era espanhol, e deixou coisas lindas, né? O poema mais conhecido, a gente vai ver um pouquinho dele daqui a pouco, mas antes do mais conhecido vai esse aqui. E aqui vamos ver que nos dois dele, que eu vou citar, né, a gente vai ver essa coisa da negação, né, da negação para dizer alguma coisa. Né? Então, entrei-me aonde não soube e quedei-me não sabendo, toda ciência transcendendo. Claro que ciência aqui não é ciência, né, conceitual, é ciência no sentido de saber. Né? Entrei-me aonde não soube, quedei-me não sabendo, toda ciência transcendendo. Então, que ele tinha ciência, transcendeu, ele transcendeu aquilo, né? Aquilo deixou de ser a base da busca, a base da experiência que ele está tendo. Eu não sabia onde entrava, porém, quando ali me vi, sem saber aonde entrava, grandes coisas entendi. Não direito senti, que me quedei não sabendo, toda ciência transcendendo. De paz e de piedade era a ciência perfeita, em profunda solidão, entendia a via reta. Era coisa tão secreta, a fala subvertendo, toda a ciência transcendendo. A fala também deixou de ter o seu sentido normal, foi subvertida, né? Estava tão embebido, tão absorto e tão aliado, que se quedou meu sentido de todo sentir privado, e o espírito dotado de entender não entendendo, toda a ciência transcendendo. Esse entender não entendendo, eu acho que deve ser uma coisa magnífica, né? A pessoa se depara com algo de experiência mística, né? E não há uma utilização do cérebro para entender, né? Há uma interação, há uma experiência, né? Novamente São João da Cruz, né? Eu vou falar são três dele, ele é fantástico. Para vir a gostar de tudo, não queiras ter gosto em nada. Quando eu gostar de um, posso deixar de gostar de outro, né? Então, para vir a gostar de tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para vir ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para vir ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vir a possuir o que não possuis, hás de ir por onde não possuis. Para vir ao que não és, hás de ir por onde não és.
eu chego a me arrepiar, na verdade, né? Eu acho uma coisa tão... E é de descoberta, né? Não é uma coisa muito racional para você... Dá para entender racionalmente também, né? Mas é muito mais interessante deixar fluir dentro da gente isso, talvez. Quando reparas em algo, deixas de arrojar-te ao todo. Na hora que eu olho para o mouse, eu não vejo a sala, né? Para vir de todo ao todo, hás de deixar-te de todo em tudo. E quando venhas de todo a ter, hás de tê-lo sem nada querer. Sem palavras. Rumi. Não ficou bom agora, né? O destino do coração. Rumi. Os olhos foram feitos para ver coisas insólitas. Fez-se a alma para gozar da alegria e do prazer. E aqui as palavras têm outro sentido. Esse prazer não é o prazer físico, é o prazer da alma, é outra coisa, é êxtase, né? Os olhos foram feitos para ver coisas insólitas. Fez-se a alma para gozar da alegria e do prazer. E veja aqui que a gente está falando do princípio de a voz do silêncio, né? Um caminho do olho e um caminho do coração, né? A alma ligada seria talvez o caminho do coração, né? E o outro é o caminho dos olhos, que foi feito para ver as coisas insólitas, né? Para ver político, para ver essas coisas todas, né? O coração foi destinado a embriagar-se na beleza do amigo. Não está maiúsculo, mas é o mesmo amigo do outro texto, né? O coração foi destinado a embriagar-se na beleza do amigo ou na aflição da ausência do amigo. A meta do amor é voar até o firmamento. A do intelecto, desvendar as leis e o mundo. Para além das causas estão os mistérios, as maravilhas. Os olhos ficarão cegos quando virem que todas as coisas são apenas meios para o saber. O amante, que é o que procura um amigo, né? O amante, difamado neste mundo por uma centena de acusações, receberá no momento da união 100 títulos e nomes. Peregrinar nas areias do deserto nos exige suportar, beber leite de camelo, ser pilhado por beduínos. Esse deserto é o deserto da caminhada espiritual, né? Apaixonado, o peregrino beija a pedra negra, ansioso por sentir mais uma vez o toque dos lábios do amigo e o degustar como antes o seu reino. Ó alma, não cunhe moedas com o ouro das palavras. O buscador é aquele que vai à própria mina de ouro. Fantástico, né? Acho que terminou isso. Fernando Pessoa, no Ocidente, moderno, fantástico também. Pena que os poemas que eu escolhi são longos e eu peguei trechos, né? Então, aqui o guardador de rebanhos. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama, nem o que é amar. E agora São João da Cruz, né? O mais famoso poema dele, né? Também são os pedaços, ele é um pouco longo, A Noite Escura da Alma. E aqui ele vai se colocar como uma pessoa feminina, né? Porque é a alma, né? Não está se referindo à pessoa física dele, mas à alma dele. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando já a minha casa sossegada. Talvez um processo de meditação, né? O corpo acalmou, né? Poderia pensar na meditação, né? A casa sossegada, né? Os sentidos acalmados, né? Na escuridão, segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, estando já a minha casa sossegada. Em noite tão ditosa e num segredo que ninguém me via, nem eu olhava coisa alguma, sem outra luz nem guia, além da que do coração me ardia. Parei aí, era muito grande o restante, né? Mas essa coisa da busca, né? do ir no escuro, do abrir mão da segurança, né? E se lançar na busca da descoberta, né? Na busca da união, né?
Também um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa, né? Muito conhecido, talvez todos conheçam, né? Trouxe só um pedacinho, ele é muito longo. Aqui, o Fernando Pessoa estava lendo, verborrágico mesmo, né? E ele começa assim. E aqui é uma coisa que eu ia citar mais detalhadamente, mas acabei tirando para não demorar muito a palestra. Aqui é o paradoxo, ele vai usar o paradoxo, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Como que o nada tem em si todos os sonhos do mundo, né? O paradoxo é esse. Fica para cada um decifrar, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso aqui me remete a um vídeo daquele filósofo muito em voga atualmente, Mário Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, aquele, você sabe com quem está falando, né? Que no final a gente coloca na titiquinha lá no planetinha que está na saída da galáxia, né? Então esse não sou nada para mim me lembra isso, né? Mas apesar disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, todos nós temos, né? Continuando a tabacaria. Estou hoje perplexo como quem pensou, achou e esqueceu. Apesar de falar de pensamento, né, diz que a experiência mística é isso, né? Quem a tem, eu já ouvi isso de algumas pessoas que eu acredito que tiveram algum tipo de experiência, né? Que há que desvelar de alguma coisa, né? Depois se perde aquilo e fica só a melancolia, fica só a lembrança e a vontade de voltar e não se consegue com facilidade, porque não acontece quando a gente quer, né? Pelo menos nos estágios iniciais, né? Então estou hoje perplexo, como quem pensou, achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Novamente a discussão. O que é real? O que é real e o que é irreal? O sonho é real ou irreal? A loucura criou uma realidade? Então, esse jogo, né, com essas coisas, né? Os limites que nós tentamos colocar a nós mesmos, ou dentro de nós mesmos, né, que na verdade não existem. Na verdade, nós nos apegamos a eles para nos sentirmos, esses limites, né, para nos sentirmos seguros, né, mas eles não existem. Rumo novamente, né? A dança da alma, bastante divulgada na internet, muito bonito. Venha, lhe direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Claro que isso é uma linguagem poética, né? Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos então a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Fechemos então a boca e conversemos através da alma. Gilberto Gil. Aqui tem paradoxo, aqui tem tudo aqui, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo luz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, o que eu pensava encontrar. Eu acho um belíssimo poema, e quando Elis Regina canta, então, como é que Leva um pouco. Oi? Leva um pouco, você fala. Não entendi. Leva um pouco, você fala. A Elis Regina cantando, obrigado. Sei que você é sincero. Bom, as aproximações da poesia à mística fizeram dela, na pós-modernidade, uma expressão de certa religião sem religião. É uma forma de ser religioso. Ou de uma sobrevivência do religioso que já não mais se sustenta doutrinariamente, dogmaticamente,
catafaticamente, ou seja, com visão lógica. A verdadeira religião prescinde dessas coisas, né? O que é esse catafático? Visão lógica. Aquela coisa. Com visão lógica. A definição. Abre-se assim a possibilidade de encontrar na poesia uma leitura do que pode ser o religioso na pós-modernidade, uma nova forma de religião. Bom, Blavatsky. Escuta, do grande e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha, toda a voz sem palavras da natureza se ergue para em 1000 tons proclamar: saúdo-vos, ó homens de Mialba. Mialba é a nossa terra, né? Então, aquele que cumpriu esse caminho, né, que se libertou desses grilhões das palavras, desses grilhões das nossas limitações internas, de tudo isso, né, ele é um vencedor, né? Ele se banha, é um vencedor na luz dourada, ele se banha na luz dourada, né, e ouve a voz sem palavras. Ele entra num mundo em que as palavras não são necessárias para a transmissão da sabedoria, não do conhecimento, da sabedoria. As palavras, por isso a voz do silêncio ao longo do texto, né? Um peregrino regressou da outra margem. Nasceu um novo varão, nasceu um novo Salvador, né, que conduzirá os homens ao Nirvana, paz a todos os seres. E aqui eu vou ler um pouquinho de Guimarães Rosa, umas coisas muito interessantes dele, né? O aspecto metafísico da língua que faz com que minha linguagem, antes de tudo, seja minha. O aspecto metafísico da língua que faz com que minha linguagem, antes de tudo, seja minha. Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, aquilo que eu falei no início, né, agora há pouco, né, as palavras que nós expressamos são uma das maneiras mais claras de nós nos mostrarmos ao mundo, né, mostrarmos quem somos nós, né? Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida, até que ela deixe de ser letra morta e passe a ter o seu significado mais profundo. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Precisaria perguntar para ele por que é a única porta, né? Eu talvez até desconfie e não vou arriscar a dizer para vocês, porque eu não tenho certeza, né? Talvez porque é uma forma de compreensão, né? A gente traduz tudo em palavras, né? Então, só que a gente esconde, joga cinzas em cima das palavras, né? A gente esconde o brilho delas. Em carta João Pondé, de 1946. De certo que eu amava a língua. Apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira. Mas ainda teria mais, se possível, além dos estados líquidos e sólidos. Por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? A poesia é isso, né? A poesia é isso, né? Cada língua guarda em si uma verdade interior que não pode ser traduzida. Eu não sei o que sou. Posso bem ser cristão de confissão sertanista, mas também pode ser que eu seja taoísta à maneira de Portisburgo, a cidade que ele nasceu, né? Ou um pagão crente à la Tolstói. No fundo, tudo isso não é importante. É um assunto poético, e a poesia se origina da modificação de realidades linguísticas. Eu quero tudo: o mineiro, o brasileiro, o português, o latim, talvez até o esquimó e o tártaro. Queria a linguagem que se falava antes de Babel. Aí ele é longe demais. Eu queria ter sido esse ponto dele. Tarkovsky. Quando falo de poesia, não penso nela como gênero. A poesia é uma consciência do mundo, uma forma específica de relacionamento com a realidade. Assim, a poesia torna-se uma filosofia que conduz o homem ao longo de toda a sua vida.
sejamos ou não poetas. Né? Sem poesia a gente não vive. Sem ter uma visão suavizada do mundo, sem ter uma visão do que está além do que a gente vê, a gente não aguenta. Vendo essa violência toda, vendo essa confusão toda no mundo de hoje, se a gente não tiver um mecanismo interno de tornar as coisas mais suaves, né? De ter uma percepção diferente das coisas, de imaginar que por trás dessa desordem aparente tem uma ordem que subjaz a essa desordem, a gente não sobrevive, a gente enlouquece, a gente não aguenta. Né? Eu acho que todos nós fazemos poesia por necessidade. Por isso que ele diz que a poesia é inocente. Não é verdade? Sim. Esse poema aqui eu não achei o autor dele, mas eu achei ele interessante. Para terminar, a palavra que o poema precisa deve ser uma palavra imprecisa. O poema só tem frescor de brisa se as ideias ele não impõe divisa. A palavra que sozinho procuro vem carregada de sentido obscuro, se encoleira no alto do muro. Ninguém sabe seu sentido futuro. Quem dá o sentido é o leitor, né? Ou quem acha o sentido. A palavra que tenho por meta não dá a compreensão completa. Mostra assume a obrigação que é da seta. Mostra o caminho feito um profeta. A palavra que a poesia prefere desaferrolha a porta do cárcere. Transporta a mente aonde obedece. Revela cenários e sugere. A palavra que o poeta estima é uma palavra que fica lá em cima. Para buscá-la o homem se anima. Palavra palavra nobre dá boa rima. A palavra que vem e não algema, não sei se é palavra ou teorema. Evoca o cheiro da açucena que não pode faltar ao poema. Opa, apareceu o nome do impostor. Apareceu o nome do impostor. Opa! A poesia é uma coisa tão interessante, né? Isso aqui, eu não fiz a palestra para mostrar isso aqui. Isso é no domingo, acho. Aquele poema tem a ver com o que eu estou falando aqui, né? É um dos primeiros poemas que eu escrevi, na verdade. E é uma coisa tão interessante, né? Porque depois que eu escrevi, eu fui lá no jardim, tinha uma flor lá que eu não conhecia, eu ia lá no jardim do bloco, eu falei, que flor é aquela? É a açucena. Eu vou lá ver o cheiro da açucena. Não tem cheiro, tá? E eu estou falando do cheiro da açucena, né? Mas ela não tem cheiro. Então, mas para a poesia vale tudo isso, né? Com certeza a ideia foi passada. A ideia que eu queria passar foi passada, né? De que... Se a açucena não tem cheiro, você não pode limitar que tem que ser daquele jeito. Sim. Era isso, gente. Muito obrigado.